Fala galera que sempre nos acompanha ao vivo aqui no Instagram. Tranquilo? Boa noite, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais uma live. Galera que está chegando na transmissão aí, senta o dedo aí no like para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas, porque hoje nós temos um assunto muito, mas muito sério mesmo para tratarmos aqui e na verdade um assunto que eu estou vendo muitos comentários nas redes sociais, eu estou vendo muita gente falando, mas sem nenhum arcabouço jurídico. E aí, pessoal, para quem não está ligado ainda, o tema da nossa live, nós vamos falar hoje sobre a decisão do ministro Marco Aurélio Mello, que foi uma decisão, inclusive, revogada a posteriori pelo presidente do STF, o ministro Fux, e que colocou em liberdade uma pessoa que causou, essa decisão causou, vamos dizer assim, uma repercussão muito grande, porque a pessoa que foi beneficiada pela decisão seria, em tese, um dos cabeças de uma facção criminosa de atuação nacional e internacional, e esse atualmente encontra-se evadido até o presente momento aqui da nossa live. Ele encontra-se evadido, ele não foi recapturado ainda, não se sabe se ele está no território brasileiro ou não, ou se ele já saiu do território brasileiro. Então, a partir do momento que o ministro Marco Aurélio Mello tomou essa decisão, e aí me permita, eu não quero citar o nome do beneficiado pela decisão e nem quero fazer referência à facção criminosa a qual ele pertence, porque aqui eu não quero estar fazendo comercial de facção criminosa ou dos seus integrantes. Todo mundo sabe a qual decisão eu me refiro, todo mundo sabe, obviamente, a qual situação eu estou me referindo. E eu preciso deixar claro, e é muito importante que vocês entendam isso a partir desse momento, porque isso vai ser fundamental durante toda a live. A análise que eu vou fazer aqui é uma análise jurídica. Eu aqui estou me portando como professor de direito penal e processo penal. A minha opinião pessoal, a minha opinião de cidadão sobre o fato não interessa. O nosso objetivo aqui é fazer uma análise técnica, uma análise jurídica. E como é que nós fazemos uma análise técnica, uma análise jurídica? Com base na letra da lei e com base nos precedentes do próprio tribunal de onde a decisão foi prolatada. Se a decisão foi prolatada pelo Supremo Tribunal Federal, visto que o ministro Marco Aurélio Mello é um ministro do STF, é claro que eu tenho que fazer a análise, primeiro com base na legislação, com base na lei, e depois com base nos precedentes do próprio tribunal. Então, se você veio aqui em busca de, vamos botar para lascar no ministro Marco Aurélio Mello, ou vamos defender o ministro Marco Aurélio Mello, se você veio em busca aqui de uma análise sociológica, de uma análise social, me desculpe, mas esse não é o objetivo da live, tá bom? O objetivo da live é fazer uma análise técnica, uma análise jurídica. E, para que possamos fazer essa análise técnica, essa análise jurídica, nós precisamos entender um pouco o Instituto da Prisão Preventiva e, claro, os eventuais elementos de revogação que teriam sido instituídos pelo pacote anticrime no final do ano passado, em dezembro de 2019. Eu não tenho como falar da decisão dele sem falar um pouco antes do Instituto da Prisão Preventiva. Eu já disse em outras lives que eu sou um caba meio velho aqui e eu só sei fazer as coisas rascunhando. Eu não sei usar computador para rascunhar, eu rascunho em folha de papel. Eu estava aqui sentado escrevendo para que a gente tivesse aí uma sequência lógica para vocês e depois eu vou dar alguns números de julgados aqui de jurisprudências que quando eu estiver falando dos julgados na jurisprudência eu vou pedir a ajuda de vocês aí, a gentileza de vocês para escreverem aí nos comentários, beleza? Então, vamos segurar um pouquinho os comentários. A partir do momento que a gente for explicando os institutos, eu abro para perguntas, mas vamos segurar um pouquinho os comentários e vamos sentar o dedo no like aí para o Instagram mostrar essa transmissão para outras pessoas. Vamos começar entendendo os elementos autorizadores da prisão preventiva. Quando é que eu posso ter no Brasil a figura da prisão preventiva? É bom que se diga que tudo que eu falar doravante sobre prisão preventiva já está de acordo, por óbvio, com a Lei 13.964/2019. Para quem não sabe qual é a Lei 13.964/2019,
é o pacote anticrimes, o que ficou conhecido como pacote anticrimes. Então, se porventura você tiver com o vade-mecum em mãos aí e algumas das coisas que eu falar não estiver no seu vade-mecum, é porque o seu vade-mecum não traz a atualização do pacote anticrimes. Eu sempre digo aqui nas minhas aulas do JUS 21 que para nós termos uma prisão preventiva, o magistrado ele tem que satisfazer uma equação matemática. Quem já foi meu aluno ou quem já leu meu livro de prática penal já deve ter visto isso. Eu sempre digo, olha, para que um juiz possa decretar uma prisão preventiva, ele precisa obrigatoriamente satisfazer, aspas, uma equação matemática. Que equação matemática é essa? A preventiva só vai existir se no caso concreto, ou pelo menos a preventiva só deveria existir, se no caso concreto nós tivermos dois pressupostos, mais um fundamento, mais uma condição de admissibilidade. Lá no meu livro de prática penal eu boto até essa equação dentro de um quadrado. PP, prisão preventiva, é igual a 2Ps, dois pressupostos, mais um F, um fundamento, mais uma CA, uma condição de admissibilidade. Esses pressupostos e esses fundamentos e essas condições de admissibilidade estão taxativamente previstas no artigo 312 e 313 do Código de Processo Penal, sendo que os pressupostos e os fundamentos se encontram no artigo 312 do CPP e as condições de admissibilidade do artigo 313. Se alguém que está me assistindo agora for fazer prova da OAB, certo? Prova de primeira ou segunda fase de OAB, e a Fundação Getúlio Vargas fizer essa pergunta, onde eu tenho quais são os pressupostos ou os fundamentos da preventiva, você vai ter que observar o artigo 312. Quais são ou onde estão as condições de admissibilidade da preventiva, você vai ter que observar o artigo 313. Mas a decretação da preventiva carece da presença dos elementos conjuntos do artigo 312 e do artigo 313 do CPP. Por isso que é PP, prisão preventiva, dois pressupostos, um fundamento e uma condição de admissibilidade. Quais são esses dois pressupostos? Onde é que eu tenho aí esses dois pressupostos? No final do artigo 312. Para ter prisão preventiva, nós precisamos ter prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado. Aqui eu preciso fazer a primeira ressalva. Antes do pacote anticrime, o que se dizia é que para ter prisão preventiva, falando apenas dos pressupostos, nós tínhamos que ter prova da materialidade e indício suficiente de autoria ou participação de crime. Quem estudou aí os requisitos da preventiva até o final do ano passado decorou isso. Para termos a preventiva, nós tínhamos que ter prova da materialidade e indício suficiente de autoria ou participação. Ponto. Hoje, o entendimento é um pouco mais além. Hoje, o entendimento vai um pouco depois disso. Para que você tenha os pressupostos da preventiva, você tem que ter prova da materialidade do crime. Você tem que ter certeza absoluta e inequívoca. Você tem que ter certeza cartesiana que o crime aconteceu. E você tem que ter indícios razoáveis de autoria ou participação e de que esse indivíduo que você suspeita que cometeu o crime, estando em liberdade, ele geraria de alguma forma um perigo. Cuidado com esse detalhe. Essa parte final, muita gente não está ligada ainda. 99% das pessoas ainda diz prova da materialidade e indício de autoria. Não. Agora é prova da materialidade e indícios suficientes, razoáveis de autoria ou participação, somado, porque tem uma partícula aditiva, tem um E, o E é soma, e elementos que indiquem o risco ou o perigo daquele indivíduo que é suspeito, que é réu, que é investigado do crime, permanecer em liberdade. Eu posso ter hoje prova que o cara cometeu um crime, eu posso ter a prova do crime,
indícios que foi ele que cometeu o crime, mas eu não ter nenhum elemento de periculosidade relacionado à manutenção daquele indivíduo em liberdade. Eu já extingo de cara a possibilidade de decretação de prisão preventiva. Giovanni, eu não entendi, cara. Eu voei, eu fiz o Biafra, eu não entendi mesmo. Tem como traduzir isso através de exemplo? Tem. Vamos imaginar a seguinte situação hipotética. Vamos imaginar que um indivíduo de uma vida pregressa ilibada, cara trabalhador, pai de família, com residência fixa, empresa própria ou emprego, anotação na CTPS aí na mesma empresa há 15, 20 anos, reconhecido como uma pessoa calma, uma pessoa de paz pela coletividade, todo mundo gosta do cara. E esse indivíduo, num momento de destempero, numa briga muito grande com o vizinho, numa discussão muito acalorada, sei lá, com alguém com a qual ele já tinha um ranço pretérito, ele perde a cabeça, saca a arma, vai lá e mata o cara. Lotado de vizinhos assistiram ele cometer o homicídio. Tá lá o corpo estendido no chão. Eu tenho prova da materialidade? Eu tenho prova da materialidade. Eu tenho indícios de autoria? Tenho. Está lotado de testemunhas que viram ele cometer o crime capital. Mas será que, junto com esses indícios de autoria, eu tenho como demonstrar o perigo real de manter aquele indivíduo em liberdade? Será que eu tenho o perigo do estado de liberdade para aquele indivíduo? Muito provavelmente não. Nesta situação, eu já não poderia ter a prisão preventiva porque eu não teria os pressupostos iniciais. Giovanni, o crime não está provado? Tá. Não tem fortes elementos que foi ele que cometeu a conduta delituosa? Tem. Mas eu não consigo enxergar, ou pelo menos não é em tese razoável se demonstrar no caso concreto, que aquele indivíduo em liberdade, ele gera um risco, um perigo real, mensurável, porque não basta o perigo em tese, não basta o perigo teórico, porque em tese todos nós somos um risco, todos nós somos passíveis de cometer um crime em tese jurídica, até o mais pacífico dos homens. Mas no caso concreto, pela análise dos elementos do caso concreto, dentro desse exemplo que eu dei, você não consegue demonstrar o perigo real e manifesto, o perigo mensurável, o perigo demonstrável cartesianamente de deixar esse indivíduo permanecer em liberdade. Então eu já eliminaria a preventiva ou a possibilidade da decretação da preventiva por ausência dos pressupostos iniciais. Mas vamos lá, vamos que nós já temos a satisfação desses pressupostos, prova da materialidade do crime, indício suficiente de autoria e participação com a efetiva demonstração que esse indivíduo, que é autor ou partícipe do fato, gera um perigo em permanecer em liberdade. Eu satisfiz os dois pressupostos. Vamos dar mais um passo. Eu tenho que ter fundamento da preventiva. E o artigo 312 nos dá os 4 fundamentos básicos da preventiva. Garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a futura aplicação da lei penal. Na verdade, para assegurar a aplicação da lei penal futura, não está escrito na lei, sou eu que costumo dizer nas minhas obras. Eu não vou aqui me ater a detalhar as particularidades de cada um desses fundamentos, porque não é o nosso objetivo. Nós estamos fazendo uma análise ampassando o Instituto da Preventiva para podermos tratar da decisão do ministro Marco Aurélio. Mas me permita tecer aqui algumas considerações rápidas. Por exemplo, garantia da ordem pública. Quando é que eu poderei ter o fundamento da preventiva na garantia da ordem pública? Quando ficar demonstrado casuisticamente, ou seja, com base nos elementos presentes no caso concreto, que aquele indivíduo, estando em liberdade, ele é um risco para a coletividade onde ele está inserido. Ele é um risco para todos aqueles que o cercam ou que podem vir a ter contato com ele. Por exemplo, imagina um caso aí de um estuprador em série. Um indivíduo que já teve repetidamente ocorrências de estupro. É óbvio que é do interesse da ordem pública que aquele indivíduo seja retirado de circulação. Porque o risco concreto dele vir a cometer um novo crime de estupro, talvez pela sua personalidade, pela sua vida pregressa, é real. Então haveria aí o fundamento da garantia da ordem pública. Um exemplo de garantia de ordem econômica, isso acontece muito nos crimes que envolvem o sistema financeiro.
Vamos imaginar que um indivíduo repetidamente esteja praticando gestão fraudulenta ou gestão temerária de fundos de investimentos, ou o indivíduo tem uma capacidade muito grande de articular no mercado de capitais, gerando prejuízo gigantesco para as pessoas que estão diretamente se relacionando com ele, ou é um indivíduo que coloca em risco o próprio funcionamento de uma determinada atividade econômica, porque ele é capaz de organizar cartel dentro daquela atividade econômica. São situações onde seria fundamentada a preventiva para garantir que essa ordem econômica, para garantir que o perfeito funcionamento das relações econômicas continue existindo. Conveniência da instrução criminal. De todos os fundamentos, o que eu acho mais passível de uma interpretação por parte do magistrado e até mesmo uma interpretação ruim, porque seria uma interpretação prejudicial ao réu, é essa história da conveniência da instrução criminal. Algumas pessoas dizem assim, caberá ao juiz julgar o que é conveniente para o processo. Eu discordo. Eu discordo veementemente. Eu acho que não cabe ao juiz dizer o que para ele é melhor para o processo. Porque sendo assim, o juiz pode lascar o réu. Ou pode lascar a acusação. Quando se fala em conveniência da instrução criminal, o entendimento que eu tenho, a interpretação jurídica que eu faço é que você deve observar se aquele indivíduo em liberdade, de alguma forma ele pode atrapalhar concretamente o andamento regular do processo. O exemplo clássico que eu dou nas minhas aulas é no rito do tribunal do júri. Vamos imaginar que o réu foi pronunciado, foi marcada a sessão plenária lá e se trata de uma cidade pequena, onde é muito fácil você saber quais são os 25 jurados alistados. O cara não vai saber previamente quem são os 7 jurados sorteados para compor o conselho de sentença. Mas é fácil numa cidade pequena você saber quem são os jurados alistados. Aí esse cara que vai ser julgado em plenário do júri, ele vai na casa de cada um dos 25 jurados alistados. Para quem não está ligado, o tribunal do júri é composto de um juiz togado e 25 jurados alistados. É procedido o sorteio desses 25 para a composição do conselho de sentença, que é composto por 7 jurados, tá? Mas nunca diga, o júri é composto de 7 jurados. O conselho de sentença é composto de 7 jurados, o tribunal do júri de 25. Então ele vai na casa de cada um dos 25 jurados e diz, olha, se você for sorteado para a sessão plenária, você tem que me inocentar. Se você não me inocentar, eu vou matar você, eu vou quebrar suas pernas, eu vou tacar fogo na sua casa. Esse indivíduo em liberdade, ele está efetivamente impedindo que a instrução criminal evolua como a lei deseja. Ele está efetivamente colocando em risco a instrução criminal. É o entendimento que eu faço do que seria conveniência da instrução criminal como fundamento de decretação da prisão preventiva. Se ficar claro que o indivíduo abertamente, ele escancaradamente está atrapalhando o andamento do processo, porque veja, é direito do réu dificultar para que ele não seja punido. O réu não é obrigado a ajudar com a sua punição. O réu não é obrigado a colaborar com o Estado que quer puni-lo. É o exercício do direito de defesa dentro dos limites da lei, se usar de todos os recursos da lei para dificultar que o Estado venha punir o réu. Então não é uma simples conveniência do magistrado. Ah, porque eu acho que o advogado fez uma requisição de documentos que vai atrasar o processo. O advogado pode fazer essa requisição? Pode, ele não está atrapalhando o processo. Ele está trabalhando dentro dos limites da lei. Agora, você tem um réu que está intimidando a outra parte, está intimidando testemunhos. Ah, o réu está destruindo provas, está ameaçando tocar fogo no fórum. Nessas situações, existe uma real ação para impedir fora, é bom que se diga, fora dos limites da lei, para impedir o bom andamento do processo. Aí justificaria a preventiva como fundamento da conveniência da instrução criminal. Ou para assegurar a aplicação da lei penal. O que seria isso? Vamos imaginar que você tem um réu que está próximo aí de ser condenado, que todo no processo deixa claro que ele vai ser condenado, e aí ele está preparando para evadir-se do território brasileiro. Ele está se desfazendo de patrimônio por valor vil. O cara tem um apartamento de R$1 milhão e um carro de 200 mil, botou o apartamento para vender por 400 mil e o carro por 50 mil só recebe dinheiro.
A polícia descobriu que ele comprou passagem só de ida para o estrangeiro, para ele e para os familiares mais próximos. O indivíduo está se desfazendo de todo o patrimônio imobilizado e está transformando isso em moeda estrangeira, já próximo de ser sentenciado. Seria uma das hipóteses exemplificativas de um indivíduo que notoriamente está se preparando para fugar a responsabilidade que se torna plausível, a responsabilidade jurídico-penal que se torna concreta em seu desfavor. Então aqui seria razoável o fundamento da preventiva para assegurar a aplicação da lei penal. Agora, eu insisto, não basta ter um desses fundamentos. Giovanni, pode ter dois? Pode ter até os quatro. Só é preciso um fundamento desses quatro que eu citei. Mas pode ter dois, pode ter três, pode ter os quatro todinho. Mas não basta ter o fundamento. Eu tenho que ter os pressupostos e um desses fundamentos. E ainda que eu tenha os pressupostos e um desses fundamentos, eu só terei a prisão preventiva se eu tiver uma das condições de admissibilidade previstas no artigo 313 do Código de Processo Penal. Quais são essas condições de admissibilidade? Primeiro, crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Grave essa informação que eu vou lhe dizer e frise que eu vou começar a informação dizendo em regra. E por que eu vou começar a informação dizendo em regra? Porque tem exceção. Em regra, só é cabível prisão preventiva ainda que hajam os dois pressupostos, ainda que haja um dos fundamentos ou vários fundamentos, se o crime imputado ao paciente for um crime punido com pena privativa de liberdade máxima maior que 4 anos. De novo, pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos. Eu vejo muita gente dizendo assim, na regra geral dá preventiva para qualquer crime. Não, não dá. Isso não é um fato. A prisão preventiva, ela só poderá, mesmo existindo os pressupostos, mesmo tendo 1, 2, 3 ou 4 fundamentos, tendo todos os fundamentos, ela só será possível de decretação em caso do indivíduo estar sendo investigado ou processado, em regra, por crimes dolosos punidos com pena privativa superior a 4 anos. Não, eu não vejo elemento de decretação de prisão preventiva em crime culposo. Vou dizer de novo, eu não vejo elemento de decretação de prisão preventiva em crime culposo. Recentemente eu vi, e aí com todo o respeito ao Poder Judiciário, não vou citar qual foi o estado onde a decisão foi prolatada, mas isso criou uma certa repercussão nas redes sociais. Eu vi um magistrado decretando uma prisão preventiva de um réu acusado de crime de homicídio de trânsito. Homicídio de trânsito é o artigo 302, falei 312, está errado. 302 do CTB, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Matar culposamente na condução de veículo automotor. Veja, o cara estava respondendo a processo por homicídio de trânsito. Homicídio de trânsito é um crime culposo. Se não fosse culposo, não seria de trânsito. Não existe homicídio doloso de trânsito. De novo, não existe homicídio doloso de trânsito. Se é homicídio de trânsito, obrigatoriamente é culposo. Matar culposamente na condução do veículo automotor. E aí o juiz decretou a preventiva a pedido do Ministério Público. Com todo o respeito ao magistrado, mas essa preventiva é descabida. Por quê? Porque a lei deixa claro que a prisão preventiva era para crimes dolosos. Eu não vejo como uma prisão preventiva em crime culposo. Giovanni, e se for descumprimento de medida protetiva? Tenha paciência que a gente chega lá. A gente fala lá. Eu já estou lhe antecipando, eu não vejo nenhuma hipótese prisão preventiva para crime culposo, só para crime doloso. E não é nem para qualquer crime doloso. É para crimes dolosos punidos com pena máxima superior a 4 anos. De novo, crimes dolosos punidos com pena máxima superiores a 4 anos. É por isso que não cabe prisão preventiva num furto simples. Em regra, daqui a pouco eu dou exceção. Não cabe prisão preventiva num furto simples. Furto simples, caput do artigo 155 do Código Penal. Subtrair coisa móvel alheia, pena de reclusão de 1 a 4 anos. Furto simples não admite preventiva, porque a pena máxima não ultrapassa 4 anos. Um furto qualificado, por óbvio, admite, porque furto qualificado, em regra, a pena é de 2 a
8 anos de reclusão, mas furto simples não admite. Aí você diz, mas Giovanni, teve um caso que a ministra Carmen Lúcia analisou de um cara que estava preso pelo furto simples de 2 pares de sandália havaiana. Você está dizendo que não cabe prisão preventiva em furto simples, porque a pena máxima do crime não é superior a 4 anos, mas tem um caso no STF onde a ministra Carmen Lúcia manteve a preventiva de um cara que tinha sido acusado de ter furtado 2 sandálias havaianas, furto simples. E aí? Mas a manutenção dessa prisão, segundo a ministra Carmen Lúcia, não se deu com base no inciso 1 do artigo 313, se deu com base no inciso 2 do mesmo artigo. A lei diz, eu vou traduzir o que está escrito aí na lei, tá certo? Porque está escrito de uma forma mais técnica, eu vou traduzir para facilitar para vocês. O inciso 2 do artigo 313 diz que é possível ter-se a condição de admissibilidade da preventiva no caso de reincidência. Giovanni, é porque ele fala aqui em sendo o indivíduo condenado em sentença transitada em julgado por crime doloso, resguardando-se o disposto no artigo 64 do Código Penal Brasileiro, traduzindo, se o cabo for reincidente. E que prazo é esse do artigo 64 do Código Penal? O prazo de desnaturação da reincidência. Como vocês sabem, a reincidência deixa de ser considerada depois de 5 anos a contar do efetivo cumprimento da pena ou do cumprimento do livramento condicional ou da suspensão condicional da pena, desde que nesses 2 últimos casos não tenha tido revogação. O que o inciso 2 do artigo 313 está dizendo é que o juiz pode considerar como condição de admissibilidade o fato do indivíduo ser reincidente em crime doloso. E foi esse o fundamento que a ministra Carmen Lúcia usou para manter o cara que estava preso preventivamente por um furto simples de 2 sandálias havaianas. O fato dele já ter sido condenado anteriormente 2 outras vezes pelo crime de furto. Então, o entendimento da lei é que se você é reincidente em crime doloso, aí não se observa mais a pena do crime que motivou a reincidência. Eu, particularmente, discordo desse entendimento. Eu acho que essa não deve ser a melhor leitura, a melhor interpretação, mas não é esse o posicionamento do STF. O STF tem um posicionamento que, no caso de caracterização da reincidência, basta que a reincidência seja em crime doloso. Esse crime que justifica o reconhecimento da reincidência, não se observa a pena dele. Observa-se apenas se o fato dele ser doloso. É por isso que você vai ver prisão preventiva de crime de ameaça. Eu já tive a oportunidade de ver uma decretação de prisão preventiva por crime de ameaça. Mas, preventiva por ameaça? Olha a pena da ameaça. Aí, quando você vai para os autos, o cabo é reincidente. Ele já foi condenado anteriormente em crime doloso. Eu vi, inclusive, ano passado, um caso desse. O cara tinha sido condenado pelo crime de receptação em sentença transitada e julgado. Estava no gozo do livramento condicional e aí caiu por ameaça. E a preventiva foi decretada por ameaça. Aí o povo em cima do juiz. Eita, como é que um juiz decreta uma preventiva por ameaça? A ameaça não tem pena máxima superior a 4 anos. O fundamento já não é mais a pena máxima. O fundamento é o fato dele ser reincidente. Perceberam? Essa é a ideia. Essa é a lógica. Eu, particularmente, discordo do STF. E aí eu vou me posicionar como doutrinador. Quem sou eu, fuleiragem, para ser doutrinador? Como professor de Direito Penal e Processual Penal e autor de livro. Eu, professor Giovanni Moraes, advogo a tese de que essa reincidência precisaria ser obrigatoriamente em crime doloso também com pena máxima superior a 4 anos. Eu acho que esse inciso 2 ele tem que ser interpretado em consonância com o inciso 1. Esse é o meu entendimento, mas não é esse o entendimento que eu recomendo que vocês levem para as provas. Quem me acompanha, quem assiste minhas aulas aqui no JUS 21 já me ouviu falar inúmeras vezes. Minha opinião não vale de nada para a sua prova. Minha opinião não vale de uma cibalena, não vale de um big, não vale de um bombom chachá, não vale de um pirulito zorro, não vale de um pirocóptero, não vale de uma macaúba chupada, não vale de nada. Para a prova você leva o entendimento do STJ e do STF. E o STF já se posicionou várias vezes que se o indivíduo for reincidente em crime doloso, mesmo que o crime que está caracterizando a reincidência não tenha pena máxima superior a 4 anos, é possível a condição de admissibilidade da preventiva. Mas
como medida protetiva de urgência nos casos de violência doméstica e familiar. Aqui eu preciso, pelas 10 chagas de Mané Valentim, eu preciso pedir um negócio a vocês de coração. Peraí, deixa eu só... Eu vou sair da tela aqui só para esfriar, que tá muito quente aqui em minha sala. Peraí, só pegar o controle do ar. Pronto, voltei aqui, o ar-condicionado tá quente, sua porra. O cão, quando quiser vir para um lugar mais... Quando o cão quiser passar uma temporada num lugar mais quente, ele vai vir para o Recife. Ô, Recife quente, sol danado. Bom, pronto, vamos lá. Eu preciso pedir um negócio para vocês, pelas 10 chagas de Mané Valentim, para vocês não repetirem essa besteira. O que eu vejo de gente aí no meio do mundo metendo a mão na caixa dos peitos dizendo, olha, a preventiva... ela pode ser decretada como medida protetiva nos casos de violência contra a mulher. Exclusivamente nos casos de violência doméstica familiar contra a mulher. Não, criança. Não é. A lei não restringe a violência doméstica e familiar contra a mulher. A lei diz que a prisão preventiva pode ter como condição de admissibilidade, e aqui independe da pena do crime, quando ela for decretada como medida protetiva, como medida de proteção no caso de violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, idoso, mulher e enfermo. Essa história que o povo restringe apenas a mulher está errado. A lei é taxativa, não acredite em mim não. Pega o seu vadimeco, pega o artigo 313 do CPP e observe. Criança, adolescente, idoso, mulher e enfermo. Nas minhas aulas, eu vou até pedir que alguém escreva aí. Nas minhas aulas aqui no JUS 21, seja para a segunda fase da OAB, seja para as carreiras policiais, eu peço aos alunos para decorar uma sigla. CAIME, C-A-I-M-E, CAIME ou CAIME, tanto faz, certo? Porque não tem um acento. CAIME ou CAIME, escreva aí para mim, em letras maiúsculas, C-A-I-M-E. Essa é a sigla para você não esquecer quais são as hipóteses da preventiva ser decretada como medida protetiva de urgência no caso de violência doméstica familiar contra criança, adolescente, idoso, mulher e enfermo. Pronto, o Diógenes, o advogado Elizabeth, a Milho Flávio escreveu. Está certo, C-A-I-M-E, criança, adolescente, idoso, mulher e enfermo. É só vir, ó. Começa criança, adolescente, idoso, mulher e enfermo. Sempre que você tiver situações de violência doméstica e familiar, obrigado a galera que escreveu, violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, idoso, mulher ou enfermo, existe a possibilidade da preventiva ser decretada como medida protetiva de urgência. E aqui não depende da pena do crime. De novo, aqui não depende da pena máxima do crime. Algumas pessoas dizem assim, olha, Giovanni, tem um cara dizendo assim, homem pode apanhar? Não. Se homem apanhar, é o crime de lesão corporal na modalidade de violência doméstica, mas não há prisão preventiva como medida protetiva prevista em lei caso o homem seja vítima. Mas é óbvio que o homem não pode apanhar, não seria um raciocínio minimamente juridicamente razoável. Então, pessoal, se ligue. Tem gente que vai chegar e vai dizer assim, Giovanni, é possível preventiva em crime culposo que envolva violência doméstica e familiar? Não por um motivo. Qual é o motivo? O motivo é muito simples. Não existe crime culposo no contexto de violência doméstica e familiar. Todas as situações caracterizadoras de violência doméstica e familiar presumem o dolo, seja direto ou seja eventual. A conceituação, reconhecimento de violência doméstica e familiar, seja contra criança, adolescente, idoso, mulher ou enfermo, eles presumem que a conduta seja dolosa. Professor, é possível um crime com a pena de 2 anos ter preventiva se for praticado contra uma mulher no contexto de violência doméstica e familiar? Sim. Contra uma criança, num contexto de violência doméstica e familiar? Sim. Uma das condições de admissibilidade da preventiva é ela ser decretada como medida protetiva de urgência quando o crime envolver violência doméstica e familiar contra criança, adolescente, idoso, mulher ou enfermo.
Beleza? Novo de loja, se ligado nesse detalhe. Aí existe uma previsão no artigo 313 que diz que, excepcionalmente, a prisão preventiva pode ser decretada como meio de identificação do agente. A maioria dos doutrinadores, eles dizem o seguinte, eu vou dizer o que diz a doutrina majoritária, depois eu vou dar minha opinião jurídica. A maioria dos doutrinadores dizem que o nosso legislador estabeleceu no parágrafo do artigo 313 é o seguinte: se não existe outro meio de identificação do investigado, pode-se decretar a prisão preventiva dele, quando ele for identificado, libera-se ele. Esse é o entendimento que vocês devem levar para a prova. Tá certo? A Djavan está dizendo deficiente. Deficiente é enfermo. O conceito de enfermo para o processo penal engloba os deficientes físicos, tá bom? É bom que você se ligue nisso. Enfermo está englobado no processo penal dentro do conceito. Deficiente está englobado dentro do conceito de enfermo, meu patrão. Então, voltando. Para a maioria da doutrina, e esse é o posicionamento que eu recomendo que vocês levem para as provas de vocês, seja das carreiras policiais, seja concurso da UAB, seja prova da UAB, primeira e segunda fase, é que, em tese jurídica, é possível a decretação da prisão preventiva quando forem exauridos todas as possibilidades de identificação do indivíduo e ele não fornecer meios que permitam a sua identificação. Feita a identificação, ele deve ser colocado em liberdade. Eu, particularmente, discordo dessa ideia do legislador. Eu acho que aqui o legislador jogou para o réu um problema do Estado. Eu acho que o Estado é que tem que buscar meios de identificação. Quando você diz, olha, se você não me ajudar, eu vou lhe prender preventivamente, você está invertendo o ônus probatório. E o ônus probatório sempre é de quem alega. É a minha crítica. Mas, como eu disse, para a prova vocês seguem a doutrina majoritária. Aí a gente chega na hipótese de revogação da preventiva e na hipótese de revisão da preventiva, que é talvez o cerne da discussão sobre o que o ministro Marco Aurélio fez, o que o ministro Marco Aurélio decidiu. A revogação da prisão preventiva está prevista no caput do artigo 316. As pessoas estão dizendo, não, a revisão da preventiva, a revogação está no parágrafo único. Não. O que está no parágrafo único do artigo 316 é a revisão da preventiva. Mas a revogação está no caput. A revogação da preventiva pode acontecer a qualquer tempo, de ofício pelo magistrado ou a pedido das partes envolvidas no processo, desde que qualquer uma das situações autorizadoras deixe de existir. Qualquer uma das situações autorizadoras deixe de existir. Galera, eu vou dizer de novo, o caput do artigo 316 do Código de Processo Penal, ele é taxativo. A revogação da prisão preventiva pode acontecer a qualquer tempo. De ofício, o juiz não precisa esperar o pedido de ninguém, ou mediante pleito das partes, acusação e defesa, quando se observar que qualquer um dos pressupostos, dos fundamentos ou das condições de admissibilidade deixaram de existir no caso concreto. Desaparecido elementos autorizadores, desaparece imediatamente a permanência da prisão preventiva. De novo, desaparecido elementos autorizadores, desaparecem instantaneamente elementos que permitam a manutenção da prisão preventiva. Então, tem gente que diz, não, é porque o juiz só pode revogar a preventiva se o MP pedir. Claro que não. Eu vi tanta gente falando isso em relação ao Marco Aurélio. Muita gente. Não, porque um juiz e um ministro do STF é, em estrito senso, um juiz só pode revogar uma preventiva se o MP pedir. Onde é que está escrito na lei? A lei não existe, não. A lei diz de ofício. Está no caput do artigo 316. De ofício, o juiz pode revogar a preventiva. Ou, se alguém pedir, ele pode revogar também, desde que fique claro que os elementos não estão mais presentes. Como ele pode voltar a decretá-la. Isso também está na letra da lei. Aí vem a história da revisão da prisão preventiva, que é o que está causando o maior alvoroço, que essa revisão da prisão preventiva, ela foi introduzida no CPP pelo pacote anticrime, a qual eu fiz referência no começo da nossa live. Eu vou ler a letra da lei. Eu vou ler. O que eu estou dizendo aqui, o que eu vou falar agora, abra aspas aí, é o parágrafo único do artigo 316. Eu fiz questão de escrever aqui para vocês. Acompanha aí, por gentileza, que eu escrevi de cabeça. Acompanha aí, por favor, se alguém tiver com Vadmec, se eu tiver esquecido alguma palavra, pode me corrigir. É porque eu fiz de cabeça aqui antes de começar a live. Artigo 316, parágrafo único.
decretada a prisão preventiva, deverá, o verbo é dever, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. Salvo o melhor juízo, eu não esqueci nenhuma palavra não. E se você está com o vadimeco na mão, eu vou pedir a você que me faça algumas gentilezas. Se você está com a letra da lei na mão, esse parágrafo único do artigo 316, eu recomendo que você sublinhe o verbo deverá. Decretada a prisão preventiva, deverá, sublinhe, deverá. O órgão emissor, sublinhe também a expressão órgão emissor da revisão, revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada, aí você vai sublinhar de ofício. Os três pontos fundamentais desse parágrafo único do 316 é o verbo dever, deverá, órgão emissor da decisão e de ofício. O que é que a lei diz? A lei diz que aquele que decretou a prisão preventiva, órgão emissor da prisão, ou seja, o juiz, a prisão preventiva pode ter sido decretada por juiz singular, a prisão preventiva pode ter sido decretada por juiz coletivo, é o que acontece em organizações criminosas, a prisão preventiva pode ter sido decretada por uma turma recursal, pelo STJ, pelo STF, não interessa. Quem decretou a prisão preventiva tem a obrigação, não é a possibilidade. Porque eu vi gente dizendo, não é porque é possível. Não, não é. Pela letra da lei não é. Ah, mas é porque deveria ser. Dever é uma coisa, dever ser, porque eu acho. Bicho, nós não podemos interpretar o direito penal e o processo penal por aquilo que nós queríamos que fosse. Senão todo mundo vai ter um direito penal e um processo penal para chamar de seu. A sua insatisfação enquanto cidadão não pode, se você é jurista, porque se o cabo é leigo no direito, a gente não tem o que exigir dele. Se o cabo não tem a menor noção de direito penal e processo penal, você não tem o que exigir dele. Mas nós juristas, eu falo para um público de juristas, seja você estudante, seja você bacharel, advogado, serventuário da justiça, delegado, enfim, promotor, defensor público, nós juristas, nós temos que nos policiar diuturnamente para não colocarmos as nossas vontades pessoais, aquilo que nós temos por senso de justiça, acima da lógica jurídica do ordenamento. Nós temos que ter a preocupação, ao fazermos uma análise jurídica, nós temos que ter a preocupação de nos pautarmos, insisto, pela letra da lei e pelos precedentes dos tribunais. Então, o que eu quero que seja, o que eu desejo que seja, o que eu acho que seja, não deve ser levado em consideração na análise jurídica. Numa mesa de bar, eu posso dizer o que eu acho, o que eu queria que fosse e o mundo que eu queria viver. Mas numa análise jurídica, eu tenho que me pautar pela lei, sob pena de todo mundo ter um direito penal e processual penal para chamar de seu. Como é que você vai exercer o munus da advocacia? Como é que você vai exercer o munus da acusação se todo mundo tiver interpretação e criar uma lei a seu bel prazer? O que está escrito é dever. Quando as pessoas dizem que o juiz poderá, a pessoa está inventando um verbo que não está no parágrafo único do artigo 316. Eu desafio qualquer pessoa que disse, porque o juiz pode, ele não é obrigado, a me mostrar onde é que tem o verbo poder no artigo 316. Não tem, o verbo que tem é dever. Mas é porque a intelecção do verbo dever é relativa. Quem tem que falar isso é o legislador. Não somos nós intérpretes. Porque se for assim, eu vou achar relativo tudo que eu não concordo. Se eu for achar assim, eu vou achar relativo tudo que me é desfavorável. Porque esse verbo aqui não é bom para a minha tese de defesa, então eu entendo que a interpretação dele é relativa. Puta que pariu, cadê o direito? Cadê a segurança jurídica? Eu agora vou ter que estudar aquilo que a outra parte quer e aquilo que o juiz acha de bom direito. Cara, a gente não pode defender isso, isso é absurdo. Isso seria de uma irresponsabilidade fora do comum. O verbo é dever. Se o legislador acertou ou errou, a discussão há de ser feita com o legislador.
Eu não posso simplesmente querer corrigir um erro do nosso legislador na ponta, porque o legislador originário das normas penais e processuais penais não é o magistrado, o advogado ou o promotor. O legislador é essencialmente quem diz qual a intenção da lei. Ah, Giovanni, mas isso é errado. Infelizmente, esse é o nosso sistema de justiça. Eu não posso querer inventar um sistema de justiça para agradar a lacração, ou inventar um sistema de justiça para agradar os conservadores, ou inventar um sistema de justiça para poder me manter no discurso daquilo que todo mundo diz que é certo. Porque é triste daquele que vai subverter o que está escrito na letra da lei para ficar bonitinho com a maioria. Esse não é um jurista de verdade. Esse é apenas um oportunista. E quem me acompanha sabe que quando eu acho que está escrito, eu digo. Quando eu acho que não está, eu digo também. Quando é cabível minha opinião e quando é cabível uma interpretação, eu faço. Mas aqui não é. Aqui não é. O verbo é dever. A expressão é deverá. Se você não acredita em mim, abre o seu código. Ah, o meu código não está escrito assim. É porque ele não está atualizado pelo pacote anticrimes. Se você não acredita em mim, abra o seu VADMEC no Código de Processo Penal atualizado pelo pacote anticrime. Está lá, deverá. E quem é? Dever é uma obrigação. Você faz. Eu faço se quiser. Não, você faz. É uma obrigação. E quem tem a obrigação de fazer essa revisão da preventiva? Quem emitiu a ordem de prisão. Giovanni, quem emitiu a ordem de prisão foi o juiz singular lá da minha comarca. É ele que tem que revisar. Rapaz, mas ele não dá conta. É processo demais. Você está subvertendo o que o legislador deveria ter feito. Ah, mas é desídia. Pessoal, a desídia da administração não pode ser imbuída em desfavor do réu. Por mais que eu ache, e aí eu vou abrir um parêntese, tá? Um pequeno parêntese. O que eu vou dizer agora é uma mera opinião pessoal no contexto e eu fecho o parêntese. Por mais que eu ache que traficante deve ficar preso, fecha parêntese. O fato do Estado agir com desídia, o fato do Estado não ter estrutura suficiente para aplicar a lei, não pode ser arguído em desfavor de nenhum réu. Por mais que eu ache que aquele réu deve ficar preso, não pode ser arguído, sob pena de estarmos regredindo a um processo kafkiano. E quem leu Francis Kafka sabe a que eu estou me referindo. Da mesma forma que aquele cara, ladrão de galinha, tem direito a ter sua pena revista, tem direito a ter sua prisão preventiva revista, o líder da maior facção criminosa também tem o direito de ver a sua pena revista. E se chama devido processo legal. A desídia da administração, para quem não está acostumado com esse termo desídia, é a indolência, ineficiência, falta de estrutura, falta de organização, falta de preparo, falta tudo. Que falta mesmo no judiciário Brasil afora. A desídia da administração não pode ser arguída em desfavor do réu, porque se for arguído, você está transferindo para o réu e para a defesa uma responsabilidade que é do Estado. E todas as vezes que você transfere para o réu e para a defesa uma responsabilidade que é do Estado, o Estado não evolui nunca. O Estado que se resolva, o Estado que arrume mais juiz. Giovanni, mas o cara é um perigo para a coletividade, mas ele não pode ser prejudicado, porque você não pode ter um processo penal para cada réu. Ninguém pode ter um processo penal para chamar de seu. O processo penal é único. Seja eu que esteja sendo processado, seja você, seja quem quer que seja. Isso é elementar de quem busca segurança jurídica. Então, a minha opinião sobre o fato do cara ter que ficar preso ou não, eu reservo para uma mesa de bar. No devido processo legal, o juiz que busque meios através do Estado, porque ele é uma personificação do ente administrativo, como diz Eli Lopes Menezes, ele que busque meios através do Estado de atender o que diz a lei, ou que o Estado provoque o legislador para que o legislador altere uma lei que se torne inexequível. Mas é o que está na lei. Esse juízo deve revisar a preventiva dentro de 90 dias. E ele deve revisar de ofício. E por que é que eu fiz questão de marcar esse negócio de ofício? Porque eu escutei muita gente dizendo, não, mas é porque o Ministério Público lá de São Paulo não pediu a revisão, por isso que o juiz não revisou. Bom, tem duas mentiras. Primeiro, o promotor de justiça do caso se manifestou no Twitter e disse que pediu. Mas ainda que ele não tivesse pedido, o juiz não está vinculado a esse pedido. Cara, falaram isso demais. Falaram isso demais nas redes sociais. Isso está errado, pessoal.
Com todo o respeito, com todas as vênias para quem fez essa colocação, mas isso está errado. As pessoas disseram, não, é porque o juiz do caso, eu não estou falando do Marco Aurélio, eu estou falando do juiz de São Paulo. O juiz do caso, ele não revisou porque o MP não pediu, ele só pode revisar se o MP pediu. Onde é que está escrito? Está escrito de ofício. Para quem não sabe o que é de ofício, é sem provocação. O magistrado age de ofício quando ele age sem provocação. Ele não precisa ser provocado, ninguém precisa bater na porta dele. Ele é obrigado, deverá, sem ser provocado, de ofício, revisar a preventiva a cada 90 dias. Então, que o promotor tenha pedido, que não tenha pedido, isso não interessa a análise do caso concreto. O juiz tem que revisar a preventiva sim. Ah, mas o juiz não revisou porque é inexequível. Isso não é culpa do réu. Infelizmente, pode ser quem for, no processo o réu é parte hipossuficiente. A paridade de armas não vai ser conseguida nunca se você jogar a desídia da administração para o réu. Ponto. Acabou-se. Então, o juiz singular errou. E um detalhe, muita gente, rapaz, olha, isso é novidade, esse negócio de revisão da preventiva, isso é novidade do pacote anticrime, os juízes não estão acostumados. Eu li isso, inclusive, viu? Eu li isso, inclusive, hoje. Na verdade, eu li muita coisa hoje. Teve um outro parênteses, teve uma passagem no meu Facebook, eu anunciei a live. Meu amigo, o que teve de gente que bateu em mim lá no Facebook, é porque você isso, aqueles bichos não teve nem a live. Não teve nem a live. E os cabas já estavam batendo em mim. Por quê? Porque as pessoas querem interpretar os institutos jurídicos à luz de suas veleidades. À luz do que elas querem ou acreditam. Se você não acredita que eu fui criticado antes da live, vá lá no meu Facebook e veja. No meu Instagram também, mas no Facebook tem mais, que é mais terra de ninguém. Lá no Facebook. Então, pessoal, muita gente escreveu no Facebook, muita gente escreveu no Instagram, no Twitter, que muitos juízes não estavam acostumados com isso. Porque isso era uma novidade que tinha sido criada pelo pacote anticrime, aí vem a pandemia. Isso é mentira. Isso é mentira. Dizer que os juízes não estavam acostumados com essa história de necessidade de observação e de revisão, ou pelo menos que eles não estavam orientados a revisar a prisão preventiva, que ninguém nunca tinha falado isso no Brasil, isso é mentira. Por que isso é mentira? Porque desde 2009, existe uma resolução do CNJ. Giovanni, que diabo é CNJ? Conselho Nacional de Justiça. CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Não acredite em mim, consulte. Se alguém puder escrever aí, é a resolução 66/2009 do CNJ. Resolução 66/2009 do CNJ. Alguém escreve aí para mim, por favor. Resolução 66/2009 do CNJ. Nós estamos em 2020. Então eu estou falando de uma resolução que tem 11 anos. Entre lá no site do CNJ que você acha fácil essa resolução. E já se dizia lá, ó, vou ler a literalidade de um trecho da resolução. Estando o réu preso preventivamente, com os processos ou inquéritos parados há mais de 3 meses, cabe ao magistrado observar as razões da demora e indicar as providências. Então não me venha com essa história que os juízes não estavam acostumados ou que não existia no sistema, obrigado pessoal que está escrevendo aí, valeu demais, que não existia no sistema de justiça brasileiro essa ideia de que a prisão cautelar tem que ser revista a cada 3 meses, existe desde 2009, não era letra de lei. A galera não se abufelou com a resolução do CNJ que mandava soltar por causa da Covid? Por que não se abufelaram com isso desde 2009? Não, é porque não sabia, claro. Resolução do CNJ, embora não tenha força vinculativa, ela se torna de conhecimento geral de todos os magistrados. Se o magistrado vai aplicar ou não, beleza. Agora, quando vira lei, porque inequivocamente esse parágrafo único do artigo 316 nada mais é do que uma normatização dentro do CPP de uma resolução pré-existente do CNJ. Giovanni, e a letra da lei diz que se essa revisão não for feita, o que é que acontece? A prisão se torna ilegal. Não sou eu que estou dizendo. Está escrito no parágrafo único do artigo 316. Se essa revisão não for feita, a prisão se torna ilegal. Antes, com base na resolução 66/2009 do CNJ, era possível arguir a ilegalidade? Era.
o juiz era obrigado a aceitar? Não. Na hora que virou lei, continua sendo possível arguir a ilegalidade? Sim. O juiz é obrigado a aceitar? Sim. Porque agora é força de lei. Se não fizerem a revisão a cada 90 dias, a prisão se torna ilegal. E aí chega outro ponto que eu vi as pessoas falarem muito errado. Mas muito errado mesmo. As pessoas disseram assim, pediram ao ministro Marco Aurélio para fazer a revisão da preventiva. Não, não pediram. Isso é mentira. Eu desafio qualquer pessoa que leu a petição e o HC mostrar que no habeas corpus foi pedida a revisão da preventiva. Pessoal, quem tem que fazer a revisão da preventiva não é o ministro do STF. Quem tem que fazer a revisão da preventiva é o juiz que decretou a preventiva. Sabe por que é que impetraram um HC, um habeas corpus? Porque como não foi feita a revisão da preventiva, a prisão preventiva se tornou ilegal. E prisões ilegais você discute via relaxamento. Só que o advogado entendeu que não adiantava pedir o relaxamento ao próprio juiz que não reviu a preventiva. Então ele entrou com habeas corpus. É um mecanismo jurídico cabível? Sim. O advogado cometeu algum equívoco? Não. O advogado manejou o processo como deve fazer a defesa. Aí me permita abrir um parênteses. As pessoas vieram crucificar o advogado. Juridicamente falando, o advogado não cometeu nada, não fez nada errado. Você não pode confundir o constituinte e o constituído. Você tem que garantir a quaisquer pessoas, até o demônio, se o demônio for processado, ele tem direito ao devido processo legal e a mais eficiente defesa técnica possível. Cabe ao advogado dizer se quer ou se não quer aceitar o cliente. Cabe ao advogado, e o advogado deve ter essa liberdade de decidir se ele quer ou se ele não quer o cliente. É ele que vai trabalhar, é ele que vai cobrar os honorários, ele pode dizer que não quer. Ele pode dizer, não quero você como meu cliente, paciência. Mas não se pode de nenhuma forma criminalizar a advocacia. Não se pode de nenhuma forma imputar a responsabilidade a um advogado que fez o trabalho dele. O cara foi tampa, ponto. Ponto. O cara foi tampa. Ele soube, dentro dos limites da lei, ele soube, dentro daquilo que está previsto na letra da lei, manejar o processo. Qual é a parte ruim disso? Porque o Estado perdeu. Sim, e tu quer uma advocacia que nunca ganhe? Giovanni, mas isso não é bom para a coletividade. Eu estou fazendo uma análise jurídica. Eu estou fazendo uma análise jurídica. Eu não estou fazendo uma análise sociológica. Porque para a coletividade foi ruim. De novo, eu estou fazendo uma análise jurídica. Eu não estou fazendo uma análise sociológica. É porque o advogado peticionou várias vezes e desistiu da petição. É direito dele. É direito dele. Ele pode muito bem esperar para a distribuição e para a mão do juiz que ele entenda. Certo? Que ele entenda que tem um posicionamento assim ou assado. Isso acontece todo dia em toda vara criminal que tenha mais de um juízo. Que tenha distribuição. Porque na minha comarca só tem um juiz. Então não tem distribuição, é para a mão dele. Mas se sua comarca tem 2, 3 varas, você já deve ter visto isso acontecer. Giovanni, mas impedimento, suspeição. Veja, eu não estou discutindo impedimento ou suspeição. Impedimento e suspeição é outra live. Eu estou discutindo a decisão do ministro Marco Aurélio Mello. Eu, inclusive, me manifestei sobre o impedimento ou suspeição do ministro Marco Aurélio, mas esse não é o objetivo. Nós estamos discutindo a preventiva. Então, o advogado não pediu, de novo, o advogado não pediu ao ministro Marco Aurélio Mello para reanalisar a preventiva. Isso não é função dele, isso é função do juiz que decretou. O advogado impetrou um habeas corpus, que é efetivamente o meio cabível, não é o mais usual, mas é o cabível. O mais usual seria o relaxamento de prisão, mas o advogado entendeu, eu vou pedir o relaxamento ao juiz que quer manter o cara preso, ele vai negar, eu vou perder meu tempo. Subiu para o STF, intentou o HC, acho eu até que se o HC tivesse sido denegado, ele ia fazer um rock lá em cima mesmo. Ele usou o meio cabível e tentou o HC. E nesse HC ele não discutiu os elementos da prisão. Veja que em momento nenhum o ministro Marco Aurélio Mello discutiu os elementos da prisão. Ele simplesmente disse, a prisão é ilegal. A prisão é ilegal por quê? Porque a literalidade do parágrafo único do 316 não foi aceita. Ponto. A literalidade do artigo 316 não foi aceita. Ponto.
Tem muita gente dizendo que o ministro Marco Aurélio adentrou ao método da preventiva, foi habeas corpus, criatura. Como é que o juiz pode, o magistrado, e o ministro é um magistrado, em última análise, como é que o magistrado pode, em HC, adentrar os elementos da preventiva ou revisar instrumento probatório? Ele não tem como revisar instrumento probatório. O HC não se discute em analisar mérito, o HC se discute em analisar a legalidade da segregação do réu. O que o advogado pediu foi, STF, me diga se essa prisão é legal ou ilegal. Ele não disse, porque o cara deve estar preso, não deve estar preso. Não. Essa prisão é ilegal? Por quê? Porque passou o prazo de 90 dias e não houve revisão. E o que é que a lei diz? Que passado o prazo de 90 dias e não tendo tido revisão, a prisão é ilegal. Ponto. E o ministro Marco Aurélio decidiu nesse sentido. Aí vem uma outra coisa. E eu não estou defendendo o ministro Marco Aurélio Melo. Não estou. Eu tenho muitas ressalvas, inclusive, a decisões do ministro Marco Aurélio Melo. Muitas ressalvas a decisões dele. Não essa, mas a várias decisões dele. Eu já me manifestei várias vezes tendo ressalva das decisões dele e aplaudindo outras decisões também. Só que eu preciso dizer que estão atacando o ministro Marco Aurélio Melo e estão esquecendo que todas as decisões dele é submetida à primeira turma. Isso é outra coisa que 99% das pessoas que fizeram qualquer tipo de comentário sobre esse fato não sabem. O ministro Marco Aurélio Melo é da primeira turma. Vocês sabem quem é que compõe a primeira turma? Eu vou ler aqui para vocês para eu não esquecer de ninguém, tá? Primeira turma, a presidente é a ministra Rosa Maria Weber, aí tem o Dias Toffoli, o Luiz Roberto Barroso, o Alexandre de Moraes e o ministro Marco Aurélio. Depois você quiser, anote aí. Composição da primeira turma do STF, onde Marco Aurélio está inserido. É ele, ministro Marco Aurélio Melo, a presidente é a Rosa Maria Weber, o Dias Toffoli, o Luiz Roberto Barroso e o Alexandre de Moraes. As decisões que o ministro Marco Aurélio toma são submetidas à primeira turma. Agora o STF está querendo submeter ao pleno. Eu acho razoável. Eu acho que mais força de decisão de turma é decisão de pleno. Mas a gente precisa dizer que antes mesmo da alteração do Código de Processo Penal, o ministro Marco Aurélio Melo já vinha seguindo a resolução do Conselho Nacional de Justiça, já vinha adotando uma série de decisões exatamente iguais a essa, para casos muito parecidos, e a primeira turma confirmou. As pessoas estão dizendo que essa decisão é do Marco Aurélio Melo, só que estão esquecendo que ele já tomou uma série de outras decisões idênticas que foram confirmadas pela primeira turma. Sabe quem é o voto divergente da primeira turma, por incrível que pareça, é do Alexandre de Moraes. Quando você pega um voto divergente sobre decisão do Marco Aurélio na primeira turma, pode ir atrás, é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes ele não concorda com a soltura de presos preventivos, principalmente de São Paulo, ligados ao PCC, ligados à facção criminosa. Não sei se pela ligação dele, por ele já ter sido secretário de Justiça de São Paulo, mas curiosamente, quem discorda da primeira turma é o Alexandre de Moraes. E aí o que é que eu fiz? Eu me dei ao trabalho de separar alguns HCs aqui para vocês. Eu peguei apenas decisões do ministro Marco Aurélio Melo do ano passado e desse ano, que envolviam acusados de tráfico de drogas ligados a essa facção criminosa específica, que ele decidiu do mesmo jeito e que a turma do STF, a primeira turma, confirmou a decisão dele. Veja, você vai encontrar dezenas de HCs do ministro Marco Aurélio Melo de 2019 de 2020, exatamente com o mesmo fundamento. Eu peguei 2019 e 2020 porque os de 2020 ele baseia no parágrafo único do 316. O de 2019 ele baseava na resolução do CNJ. Na resolução 66/2009. Então, eu posso acusar o ministro Marco Aurélio de tudo, menos de incoerência. Porque o ministro Marco Aurélio ele vinha tomando uma decisão baseada na resolução do CNJ, quando veio o pacote anticrime que virou lei, ele passou a manter a mesma decisão, ele vem mantendo a coerência baseado na letra da lei. E todas as decisões dele, nesse sentido, foram apreciadas e confirmadas pela primeira turma. Então o posicionamento não é só dele, é da Rosa Weber, é do Dias Toffoli e do Barroso. Só quem vota em contrário é o Alexandre de Moraes. E aí o que é que eu fiz? Eu refinei rapidamente, eu posso ter esquecido alguma coisa, eu fiz uma pesquisa de 5 minutos aqui no site do STF, mas eu refinei os HCs, onde a prisão preventiva era por tráfico de drogas, e o beneficiado pelo HC era da mesma facção criminosa do cara que foi liberado agora.
certo? Sem citar o nome do cidadão. E o fundamento foi o mesmo, e a turma aprovou. Quem quiser anotar, certo? Quem quiser escrever aí para depois conferir, porque é sempre bom você conferir, nunca acredite só no que a gente fala, vá ler. Você vai ver o que eu estou dizendo na prática, no julgado. Eu separei alguns aqui rapidamente, acho que eu separei uns 8 ou 10, tem bem uns 40 lá. Mas eu peguei só de tráfico e só dessa facção. Primeiro, HC 15622. HC 15622. Se alguém puder ir escrevendo aí, o povo anota depois. HC 15622, do dia 18/6/2019. Tráfico de drogas. Ele considerou a prisão ilegal por decurso de prazo, passou os 90 dias. Se era 2019, com base na resolução 66 do CNJ. Depois, eu tenho aqui o HC 174741. HC 174741 de 12/6/2020. Tráfico de droga, mesma facção. HC 161909. HC 161909, do dia 6/5/2020. Tráfico de drogas, mesma facção. Tem um aqui, inclusive, que me chamou muita atenção, tá? Anote bem esse HC que eu vou falar para vocês. Anote esse que eu vou dizer agora, talvez esse seja um dos mais emblemáticos de todos. HC 145303, HC 145303, do dia 2/5/2019. Se você só puder ler um, leia esse, por favor. HC 1453/2003, foi publicado, eu estou só dando a data de publicação do DJE, que é mais fácil vocês acharem. 2/5/2019. Esse HC foi curioso, porque eram pessoas dessa mesma facção que estavam capturados por tráfico de droga num presídio do Ceará. Eles eram de São Paulo e estavam num presídio, acho que era IPPO, coisa assim. Se eu não me engano, é IPPO, o presídio lá do Ceará. Se tiver alguém do Ceará puder me corrigir, é Instituto Prisional Professor Paulo Oliveira, se eu não me engano. E esses caras estavam presos, acusados de tráfico de drogas, associação criminosa e associação para o tráfico. Esses caras fugiram do estabelecimento prisional, empregando de violência contra um policial penal, tomaram arma de fogo da polícia penal, deflagraram disparo contra a polícia militar e evadiram-se. Foram recapturados posteriormente e decretou-se a prisão preventiva deles. Houve o transcurso do lapso temporal de 90 dias, a preventiva não foi realizada pelo magistrado do Ceará, o ministro Marco Aurélio considerou que aquela preventiva tinha se tornado ilegal, concedeu o HC, submeteu a turma e só o Alexandre de Moraes votou contra. Veja a gravidade do fato. E por que eu estou frisando essa gravidade? Porque no HC o juiz não discute o fato, ele discute a legalidade ou a ilegalidade da prisão. Então eu vou repetir, leia pelo menos esse, tá? Pelo menos esse. HC 145303, publicado no DJE 2/5/2019. Os cabos eram dessa facção de São Paulo, foram para o Ceará. Lá no Ceará, eles estavam presos no IPPO, acho que é isso mesmo, Instituto Penal Professor Paulo Oliveira, IPPO 2. Estava preso lá no IPPO. E aí, eles eram acusados de tráfico, associação para o tráfico, associação criminosa, o cão do sétimo livro, o povo. Eles fugiram do estabelecimento, empregaram violência contra o policial penal, pegaram 12 da polícia penal, deflagraram disparo de arma de fogo contra a polícia militar e evadiram. Foram recapturados, o juiz decretou de novo uma preventiva deles. Passou 90 dias, não reanalisaram a preventiva. E foi em 2019. Com base na resolução do CNJ, não era nem a lei ainda. E o Marco Aurélio mandou soltar porque disse que a prisão era ilegal. Discutiu o mérito? Não, discutiu legalidade. Submeteu a primeira turma. Sabe quem concordou com ele? A Rosa Weber, o Dias Toffoli e o Luiz Roberto Barroso. Só quem disse que era um absurdo soltar foi o Alexandre de Moraes. Então ele está mantendo a coerência. Aí tem mais. HC 172433. HC 172433. HC 168770. Tem um agora aqui, tem um aqui eu achei interessante. Esse HC 168770, o cabo estava com 1,5 toneladas de maconha. Nesse HC 168770, o beneficiado foi pego com 1,5 toneladas de maconha. Não era meio quilo de maconha, não. 1,5 toneladas de maconha. Foi beneficiado. Aí vai. Aí tem HC até dar com um pau. O que é que isso quer dizer?
Isso quer dizer que você pode acusar o ministro Marco Aurélio Mello de tudo, menos que a decisão dele aqui foi casuística, como eu vi muitas pessoas falando. A decisão dele não foi casuística. Ele vem mantendo uma regularidade de decisões desse tipo, aonde a primeira turma do STF sempre avaliza as decisões dele. Está certo, a decisão do ministro está certa. Nós concordamos com isso. Salvo, e aí a gente tem que dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus, salvo o posicionamento do ministro Alexandre de Moraes. Que todas as críticas que eu possa ter ao ministro Alexandre de Moraes, nesse caso, ele foi contra. E o fundamento já era, antes da lei, na resolução 66/2009 do Conselho Nacional de Justiça. E agora na letra da lei. E o que é que ele sempre repete? Ele sempre repete a mesmíssima coisa. HC não é para revisar provas. O STF já tem entendimento consolidado que HC não se destina a revisar provas. O HC, nesse caso, é para revisar a legalidade da prisão. E a prisão é ilegal. Por força de lei, a prisão é legal. Giovanni, você acha que esse cara deveria ter ficado preso? O que eu acho ou deixo de achar não serve para uma análise jurídica. Giovanni, como cidadão, você acha que esse indivíduo era para ter ficado encarcerado porque ele solto, ele colocou em risco a coletividade? Como cidadão, você acha que a polícia vai trabalhar 10 vezes mais enxugando dinheiro para recapturar? Como cidadão, sim. Eu acho. Mas o direito penal e o processo penal, ele não pode se basear na vontade ou na interpretação do cidadão. Eu não estou falando como cidadão. Eu estou falando como jurista. Eu estou falando como professor de direito penal e processo penal, como doutrinador, como autor de livro. Com base no direito, não há, em relação à concessão do HC, nenhuma ilegalidade por parte do ministro Marco Aurélio Mello, nenhuma ilegalidade por parte da primeira turma do STF e não há nenhuma mudança de posicionamento em relação ao que o ministro vem fazendo. O Cristiano está perguntando, e as 9 distribuições? Eu já fiz referência sobre isso no meio da live, Cristiano. O advogado manejou como a lei permite. Lembre-se que as regras do Código de Processo Civil quanto a isso não se aplicam ao Código de Processo Penal nesse caso. O Código de Processo Civil é o rio de onde deriva o afluente, que é o Código de Processo Penal. Lá no Código de Processo Civil, essas tentativas repetidas de distribuição produziriam efeitos. No processo penal, não. O cara pode peticionar o HC e depois desistir dele, até porque HC não é peça privativa de advogado. HC é ação autônoma de impugnação ou garantia constitucional. Enquanto ação autônoma de impugnação, entendo eu que é peça privativa, mas enquanto garantia constitucional, o próprio paciente poderia ter feito HC. Feito e desistido repetidas vezes. Não é comum, mas não é ilegal. Eu insisto, o advogado botou para torar. O advogado foi muito bom. O advogado, ele usou as regras normativas dentro do limite da lei para exercer o seu munus. Ele foi contratado para isso. Ele está errado? Não, ele não está. Ele sabia que as regras do CPC não se aplicavam nesse caso? Sabia. Ele foi tampa? Foi. Eu não sei nem quem é o advogado do cara. Tenho nem noção do nome dele. Mas ele se garantiu. Isso é um fato. Ele se garantiu. Ponto. Giovanni, e quem é que está errado nesse caso? Eu acho que o ministro Fux. Eu sei que quando eu disser isso, eu tinha certeza que quando eu falasse isso, eu ia ser apedrejado nas redes sociais. Se eu falar isso, meu amigo, eu sabia que eu ia ser apedrejado. Mas a verdade dos fatos tem que ser dita. Quem está errado é o Fux. Juridicamente falando, quem está errado é o Fux. Por quê? Não cabia ao Fux fazer essa revisão. Essa revisão tem que ser feita pela primeira turma. O Fux usou o processo penal de emergência. O Fux usou o processo penal midiático. O Fux jogou para a plateia. Giovanni, você não gosta do Fux? Eu gostar ou não gostar não tem nada a ver. Eu gostar ou não gostar não tem nada a ver. Quem me acompanha aqui é porque, infelizmente, os cabas entram na rede social ontem, aí começou a me seguir ontem, aí quer fazer uma análise do que eu digo pelo que eu estou dizendo na live de hoje. Se tiver alguém aqui que me acompanha nas redes sociais há mais tempo, ou se tiver alguém aqui que já foi meu aluno, eu sou professor de penal e processo penal há 24 anos. Se tiver alguém que me acompanha aqui nas redes sociais, já me viu várias vezes criticar, por exemplo, o decano que se aposentou hoje. Quantas vezes eu não elogiei decisões do decano Celso de Mello e quantas vezes eu não critiquei?
Quantas vezes eu não me posicionei a favor ou contra decisões do Fux? Eu que sempre fui um crítico do Alexandre de Moraes, hoje estou dizendo da posição dele, estou dizendo que eu concordo com a posição dele. Então, pessoal, eu gostar ou não gostar é irrelevante. Direito é direito, ponto. Direito é direito. E eu tenho uma consciência tranquila. Que eu sempre tentei, eu erro. Eu posso me equivocar? Posso, mas eu sempre tentei fazer a interpretação com base na lei, não com base em quem está prolatando a lei ou quem é o réu. Até porque o direito penal não é do autor, é do fato, tá? É bom a gente lembrar isso, porque na hora que a gente migrar para o direito penal do autor, vá-se embora do país, porque isso aqui vai virar o apocalipse. Isso aqui vai virar o caos. Então, quem errou foi o Fux. Eu achei de uma puta, não vou usar a expressão vulgar, mas não vou não. Me causou espécie a decisão do Fux. Me pareceu uma decisão para a plateia. Me pareceu que o Fux estava decidindo só para acalmar a opinião pública, porque o cara já tinha sido solto. A revogação não ia fazer diferença para a sua captura. E quem tem que analisar é a primeira turma. Por que que nos outros processos tudinho, olha o tanto de HC que eu citei para vocês, porque aqui nesse tudinho, quem analisou foi a primeira turma. E esse agora foi o Fux. Porque deu na imprensa. Porque foi para as redes sociais. Porque no tribunal do Twitter todo mundo começou a falar. Ponto. Ponto. Foi por isso. Mas o Fux está equivocado com todas as vendas e todos os respeitos. O Fux está equivocado. A decisão dele foi para acalmar a rede social. Ele jogou para a plateia. Mas por que é que ele não tomou essa decisão? Ou o Toffoli antes, que era o presidente, enfim. Por que é que sempre foi a primeira turma? Porque esse é o rito do STF. É isso que diz o regimento interno do STF, que a decisão do ministro será apreciada inicialmente pela sua turma, salvo se afeta ao pleno. Eu até acho que decisões desse tipo devem ser afetas ao pleno. O problema é que o pleno não dá conta. Já imaginou se toda análise de HC que chegasse na mão de um ministro do STF fosse para o pleno? Não ia ter HC julgado nunca, porque não dá conta. Ah, professor, mas os deputados estão querendo revogar o parágrafo único do artigo 316. É um direito dos deputados. Eles são legisladores. Eles podem fazer uma lei ordinária. Não é Constituição, não. Eles podem lá instaurar um devido processo legislativo e tirar o parágrafo único, que o façam se assim entenderem. Mas enquanto estiver valendo, não se pode dizer que o ministro Marco Aurélio ele cometeu nenhuma ilegalidade. Eu insisto, eu me pronunciei nas redes sociais, eu me pronunciei, já disse várias vezes nas redes sociais que eu teço críticas à questão da suspeição e impedimento. Certo? Mas o objetivo da live não é falar de suspeição e impedimento. Quem me acompanha no meu Facebook, no meu Instagram, eu postei isso, que me causa espécie a questão da suspeição e impedimento. Eu acho que nesse caso específico o ministro Marco Aurélio não deveria julgar. Não por ser ilegal a decisão, mas em virtude das regras de suspeição e impedimento previstas no Código de Processo Penal. Mas isso é uma outra história, isso é uma outra análise, não tem nada a ver com a live de hoje. Beleza? Insisto, se o legislador quiser, o legislador ele pode revogar esse parágrafo no 316. Mas me parece que se ele fizer isso, será direito penal e processual penal de emergência, direito penal e processual imediato. Era muito melhor se ampliar a estrutura do Poder Judiciário para que as prisões preventivas fossem revistas. Você está jogando para a advocacia e você está jogando para o réu uma responsabilidade que é do Estado. Mas hoje tudo se move na base da rede social, tudo se move na base da emoção. As pessoas sequer param para fazer uma análise jurídica e muitos sequer têm conhecimento, de novo, muitos sequer têm conhecimento para fazer essa análise jurídica. Beleza? Tranquilo? Bom, pessoal, era isso que eu queria colocar para vocês. Agradeço demais a quem me acompanhou, agradeço demais quem me acompanha nas redes sociais. Quem já é meu aluno aqui no JUS 21, eu acho que já tinha uma boa noção de que eu ia falar nisso. Sei que a galera vai sentar o cacete. Quando a galera começar a ver esse vídeo, principalmente essa parte final de que quem está errado é o Fux, eu sei que a galera vai sentar o cacete, mas infelizmente ou felizmente, eu já estou acostumado com isso. Eu costumo dizer que a história não perdoa covardes. E nós vivemos num momento jurídico onde quem tem um pouquinho de voz tem a obrigação de usar essa voz. Você não é obrigado a me escutar. Você não é obrigado a escutar ninguém. Ninguém. Mas se eu posso falar para 155 mil pessoas aqui no seguidores, né? Porque eu falo para mais gente,
Todo mês dá 3, 4 milhões de usuários que passam pelo meu Instagram. Se eu posso falar para cento e tantas mil pessoas que seguem no Facebook, se eu posso falar para mais de 10 mil pessoas no Twitter, enfim. Se eu posso ministrar, eu tenho quase 12 mil alunos ativos, entre curso para concurso, pós-graduação, segunda fase da OAB, primeira fase aqui no Jus 21. Se eu posso falar para tanta gente, eu acho que eu tenho uma obrigação de falar o que eu acredito com base na lei. Não minha opinião de cidadão, mas minha opinião de jurista. E hoje em dia tem muita gente que tem medo de abrir a boca porque as pessoas querem apenas estarem... Tem medo de ser canceladas, eu acho que o termo é esse. A galera tem medo de ser cancelado. Por isso que é muito fácil abrir a boca para falar o que todo mundo está dizendo. Porque se você diz o que todo mundo está dizendo, você não vai ser cancelado. Você é mais um no meio da multidão. Mas eu estou velho demais para ser covarde. Eu estou velho demais para entrar nessa onda aí do dizer o que todo mundo diz. Se há 20 anos eu defendia a polícia, hoje eu vou continuar defendendo a polícia. Se há 20 anos eu acho que a análise tem que ser feita com base na lei, eu vou continuar fazendo análise com base na lei. É por isso que eu digo, quem errou foi Fux. Marco Aurélio, em relação à concessão do HC, ele não errou. Beleza? Vai ficar disponível aqui no IGTV. Eu vou amanhã subir no meu canal no YouTube e aí eu vou pedir um favor a vocês. Se vocês acham que essa live merece ser vista por outras pessoas, se vocês acham que vale a pena, vocês acham que os meus argumentos são argumentos jurídicos, me faz um favor, dá um print na tela, posta lá no Stories que eu reposto para mais gente ver. E você me ajuda muito se você comentar aqui. Quando eu terminar a transmissão, a live fica salva no IGTV, certo? Quando ela aparecer no IGTV, se você for lá e comentar, gostei ou não gostei, Giovanni está certo, Giovanni está errado, externar sua opinião jurídica, porque a live foi jurídica. Externar sua opinião jurídica, você ajuda mais pessoas a ver nessa live. Então, quanto mais você repercutir, você compartilhar, mandar para seus amigos, marcar lá o Giovanni Moraes 2, mais gente vai ver essa live e a gente vai poder trazer uma discussão jurídica no momento que a discussão é eminentemente social, eminentemente sociológica. Beleza? Valeu, crianças. Muito obrigado por tudo. Uma excelente noite para todo mundo. Papai do Céu abençoe vocês demais. Muito obrigado pela confiança que vocês sempre depositam em mim. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.